Ele disse, as epístolas são as esposas dos apóstolos. Não é bem assim, não é? O menino se enganou. Mas as epístolas são inspiradas por Deus. O Apocalipse e os livros apocalípticos são inspirados por Deus. Segundo São Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, mais uma lição na língua grega. Aqui temos a palavra fero. O que quer dizer esta palavra? Fero quer dizer levado ou propulsionado. A mesma palavra que é usada para propulsionar um barco de vela. O barco de vela tem uma vela, mas é o vento que dá o movimento. E disse que as escrituras da Bíblia, os escritores da Bíblia foram movidos ou levados pelo Espírito Santo como um barco impulsionado pelo vento. O barco não pode andar, o barco de vela, sem ter vento. E os escritores da Bíblia foram movidos pelo vento. Quando Davi escreveu os Salmos, e a poesia fluía do seu coração ao dedilhar sua harpa, era o Espírito Santo que movia os seus dedos com o toque celestial. Quando os provérbios de sabedoria saíam dos lábios de Salomão, ou quando ele escreveu os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu as palavras de sabedoria e os hinos de êxtase. Qual foi o fogo que tocou os lábios de Isaías? Qual as mãos que protegeram Daniel? Qual o poder que produziu tais lamentações na tristeza de Jeremias? Qual o poder que deu asas a Ezequiel e fê-lo qual águia voar, penetrar os mistérios celestiais e ver o que é desconhecido aos olhos humanos? Quem converteu Amós, o boiadeiro, num profeta de Deus? Quem ensinou o rude Agai a pronunciar suas poderosas afirmações? Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando pelas águas? Quem produziu a eloquência vibrante em Naum? Quem fez com que Malaquias fechasse o seu livro emitindo a palavra maldição? Quem esteve presente em cada uma dessas circunstâncias, senão o Espírito Santo? Deve ter havido alguém que falasse através desses testemunhos. Muitas vezes, entre as igrejas evangélicas, quando estamos fazendo evangelismo, me dão a impressão que temos que escolher entre o Espírito Santo ou a Bíblia. Não pode ter os dois. Ou aceitamos a Bíblia ou o Espírito Santo. Muitas vezes, quando eu dou estudos bíblicos para pessoas, eles dizem, sim, a Bíblia fala assim, mas o Espírito Santo me mostrou outra coisa. Muitas vezes, quando eu pregar os 10 mandamentos e o sábado, Deus disse, lembra-te do dia do sábado. Sim, a Bíblia fala isso, mas o Espírito Santo me falou que não precisa. E parece uma contradição entre a Bíblia e o Espírito Santo. Hoje eu quero afirmar a certeza que não há nenhuma contradição. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que produziu a Bíblia. O Espírito Santo que é o sopro de Deus. O Espírito Santo que produziu a Bíblia. Não pode haver contradição. Agora, uma pergunta, que há uma grande discussão entre os teólogos. A inspiração da Bíblia é inspiração plena, verbal, ou é inspiração de pensamento? E com muita razão os teólogos dizem que
quando lemos a Bíblia, os escritos de Paulo mostram a personalidade de Paulo. Quando lemos os escritos de Tiago, vemos a sua personalidade nos escritos. Portanto, Deus não foi como um ditador que ditou palavras e eles escrevessem palavra por palavra. Mas, no outro lado, eu creio que temos que tomar cuidado para não ir muito longe nisso. Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes os discípulos, os apóstolos, os profetas, melhor dito, recebiam pensamentos e escreveram os pensamentos em suas palavras. Mas isso quer dizer que não tem palavras inspiradas na Bíblia? Vamos fazer um pouco de estudo. Como um pensamento, para começar, poderia ser transmitido sem palavras? É muito difícil. Eu creio que o pensamento que ele recebeu foi feito em palavras. Eu creio que não foi sem palavras. Porque nós lemos os escritos do profeta e ele fala nem uma vez, nem duas vezes, nem 10, nem 100, nem 1000 vezes. O profeta sempre falou, o pensamento de Deus veio a mim, dizendo, não. Sempre fala, a palavra de Deus veio a mim, dizendo. Quantas vezes será que o profeta usa esses termos? Esta afirmação, pela minha contagem, ocorre 3.808 vezes no Antigo Testamento. 3.808 vezes o profeta disse, a palavra de Deus veio a mim. Então eu acho que temos que tomar muito cuidado se dizemos nenhuma das palavras da Bíblia são inspiradas. Às vezes o profeta escreve em seu pensamento, mas tem muitas palavras da Bíblia que são inspiradas por Deus. Jesus disse, nenhuma jota ou tio será omitido da lei. E está falando a lei aqui, não está falando só dos 10 mandamentos. A lei se referia aos primeiros livros da Bíblia. E se não pode tirar uma jota, ou nem um tio. Uma jota era a menor letra do alfabeto hebraico. E o que foi o tio? Simplesmente uma curva pequena de uma letra hebraica. Ele não somente disse cuidado para não mexer com nenhuma palavra, mas ele disse toma cuidado para não mexer com nenhuma parte de palavra. Nem uma jota, nem um tio. Em Deuteronômio, ele disse, em capítulo 4, versículo 2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E depois todos nós sabemos que disse o fim do livro de Apocalipse, no capítulo 22, 19. Deus disse, se alguém tirar quaisquer palavras do livro, não está falando de pensamentos aqui, está falando de palavras. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Em Jeremias 1:9, Deus disse para o profeta, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Não está falando aqui de pensamentos. Eu coloco minhas palavras na tua boca. Em Daniel 12:9, vai Daniel, porque estas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Mais uma vez, é dizer o que está selado? As palavras. Por isso eu acho muito perigoso quando dizemos que as palavras da Bíblia não são inspiradas. Às vezes sim, é um pensamento. Quando Deus tocou os lábios do profeta, o profeta colocou as palavras nas Escrituras. Eu creio que
muitas vezes, Deus colocou palavras na boca do profeta. Palavras exatas. Outros dos profetas afirmam que Deus os dirigiu para usar suas palavras a fim de transmitir a mensagem de Deus. É verdade. Nós não cremos que foi palavra por palavra em toda a Escritura. Às vezes foram os pensamentos, às vezes os profetas usaram suas próprias palavras, mas nem sempre. Muitas outras vezes foram palavras exatas. Alguns escreveram que o Espírito Santo os moveu de uma maneira especial, ensinando-lhes exatamente o que dizer. Todos os profetas são unânimes em declarar que os seus escritos vieram diretamente de Deus.